Olá, boa tarde, gente. Vem chegando. Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre padrões culturais e religiosos com a Solange. Solange é integrante do movimento político Católicas pelo Direito de Decidir. Logo ela vai chegar pra gente e vai explicar um pouquinho desse movimento, né? Como surgiu, como funciona, quais são as pautas. Acho que vai ser bem interessante. Olá, Solange. Vou te aceitar. Olá! Tudo bem, querida? Ó, deu Oi, certo. você está me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. E você? Você tá me ouvindo? Eu esqueci de colocar o fone. Não, eu estou te ouvindo. Pode ficar assim, sem fones, se você não precisa Tá. fazer. Vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo, então. É Tudo isso bem, aí. Solange? Obrigada, viu, por ter aceitado esse Tudo convite bom? nesse Então, eu sábado. quero. Ótimo, Carol. Eu quero agradecer a Carol por ter nos convidado para fazer parte desse debate. Na verdade, é mais um bate-papo, né, Carol, sobre esse direito Sim, de decidir, né? Convidar as exatamente. católicas para poder falar sobre esse tema tão importante, ainda mais nos dias de hoje. Sim, E agradecer os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão aí nos assistindo, estão nos acompanhando. Então, isso. Solange, eu vou me apresentar e aí eu peço para vocês apresentar depois e a gente inicia então a nossa conversa. Para quem for assistir agora ou quem for assistir depois. O meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula aqui em Piracicaba e venho trabalhando aí em fornecer informação para que as pessoas elas possam ter partos dignos, respeitosos, né? E tenham o direito aí de decidir o que será melhor e, enfim, façam o seu caminho em busca de um parto respeitoso. Você, Solange, se eu quiser sou se a Solana, apresentar. eu sou historiadora, integro a equipe de Católicas pelo Direito de Decidir, né? Atualmente eu estou no núcleo de comunicação e já conheci as católicas há muitos anos, desde os meus anos muito jovens, e sempre acompanhando as publicações, acompanhando toda a trajetória de católicas, né? E aí, em 2017, eu me aproximei do movimento, né, da ONG, através de um seminário dos interreligiosos que eles fizeram, e comecei a participar das reuniões que a gente tem mensais. Agora não, né, em tempo de pandemia, mas a gente tem umas reuniões mensais das ativistas de São Paulo, nessas reuniões a gente discorre sobre diversos assuntos, entre eles teologia feminista, entre eles a questão da interrupção voluntária da gravidez, direitos sexuais e reprodutivos, enfim. E aí, quando foi em 2019, 2018, a gente já tinha sido convidada para fazer parte, ter um programa, dar entrevistas numa rádio, uma rádio comunitária que se chama Rádio Cantareira, e a gente já vinha tendo contato com essa rádio há uns 2 anos,
E quando foi em 2019, eles nos convidaram para ter um programa nosso. E aí nós aceitamos o desafio, eu fui convidada a aceitar esse desafio, aceitei o desafio, o que me moveu para enfrentar aí as questões de comunicação, tudo, né? E agora nós estamos lá, e por isso que eu estou nessa equipe de comunicação. Futuramente a gente vai entrar também com alguns programas de podcast, né? Mas na base é isso. Enquanto a gente vai conversando, eu vou contando mais coisa. Isso aí. É engraçado, né? Porque católica e falar ao mesmo tempo sobre o direito de decidir é uma coisa que a gente realmente assim não está familiarizado, né? É possível, então, ser católica e defender o direito da mulher, a autonomia, né? O que diz respeito à sexualidade e à reprodução. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse movimento que é internacional, né, Solange? O Sim, movimento eu vou explicar. católico. Eu separei Uhum. isso. Eu O separei movimento aqui. católico pelo direito de decidir, ele não é só aqui no Brasil, né? Não. Como que isso... Então, eu vou contar um pouquinho da história do movimento, né? Em 1971, nos Estados Unidos, houve um caso que envolveu a Corte Suprema, envolveu Roe versus Wade, né? O Wade, ele era o promotor e a Roe era a moça. Eu vou até pegar o nome dela aqui direitinho, porque, na verdade, esse era o pseudônimo dela, né? Foi uma mulher que engravidou, ela já tinha 3 filhos, e ela voltou, quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês, ó, bem explicadinho, como que foi que aconteceu. Ela voltou grávida de uma viagem, ela já tinha, acho que 2 ou 3 filhos, e ela gostaria de interromper a gravidez dela, o que não era permitido no estado do Texas. E aí ela se envolveu com outras 2 advogadas que levaram o caso dela até a corte do Texas, que não permitia a interrupção da gravidez, e consequentemente depois para a Corte Suprema, reivindicando que ela tivesse o direito de interromper essa gravidez, e aí a discussão se tornou mais ampla, enfim, né? E aí foi um célebre caso nos Estados Unidos, quem quiser pode procurar lá informações na Wikipédia, que está muito bom o resuminho deles, tanto o resumo em inglês do que o resumo em português, e ela ganha a causa para poder interromper a gravidez, porém, demora muito esse processo, e ela acaba tendo esse filho, porque não dá tempo, ela acaba tendo esse filho, e depois ela dá o filho para adoção. Mas qual que é o grande ganho aí, em 1971? Essa discussão do aborto se tornou mais ampla nos Estados Unidos, e a corte dá favor a ela, e diz que todos os estados deveriam respeitar essa decisão, e que era inconstitucional, e eles vão usar, inclusive, o termo da intimidade, né, que estava sendo violado um direito íntimo dela, e aí ela passa a ser assim em todos os Estados Unidos, em alguns estados, aí como, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos existe uma autonomia dos próprios estados, né, então eles podem, e tem leis mais restritivas ou não, dependendo do estado que você está, mas na grande maioria foi considerado, sim, uma questão uma questão para todas as mulheres dos Estados Unidos que deveriam ser respeitadas, né? Uhum. E a partir daí, em 1971, vai aparecer as Católicas pelo Direito de Decidir, que foi um movimento que nasceu de dentro da Igreja Católica, por mulheres católicas, que vieram trazer esse debate para dentro da instituição católica. Por quê? Porque não concordavam com a maneira como a Igreja, como instituição, tratavam os direitos das mulheres no que diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. Sim, entendi. E depois essa discussão ela foi se alargando, né? E depois se tornou um movimento internacional,
ele está presente em muitos estados, praticamente em toda a América Latina, hoje também em alguns países alguns países da Europa, né? Praticamente a Espanha, se não me engano. E aí ele vai ganhar força para discutir outras questões também, entre questões da população LGBT, questões referentes à mulher, e esse movimento ele vai se aproximar dos movimentos feministas. Por quê? Porque vai trazer essa questão, sobretudo, dos direitos das mulheres para dentro da igreja. Uhum. E no Brasil, a Sobre a gente... autonomia, né, da mulher, enquanto Exatamente. que o que Sobre a... entende na igreja é a submissão, né? Muito do que se entende na igreja é a submissão da mulher, né? Que ela tem que servir. E aí é contraditório. Como que é isso, assim? Quais são os principais temas que vocês trabalham e como que é para a igreja? Por que a igreja se opõe? Então, em primeiro lugar, como que a gente trabalha? A gente trabalha nesse âmbito das discussões. Então, a gente aprofundou, sobretudo, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e a gente usa, inclusive, documentos da própria igreja para poder aprofundar esse debate dentro da instituição. Uma primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui é que, dentro da tradição católica, não há uma unanimidade com relação ao início da vida. Enfim, em diferentes momentos da igreja, ela já pensou de outra forma do que ela pensa hoje, né? Então, existia lá sempre uma discussão entre o Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, da questão da humanização, quando que o feto vira, enfim... quando que vira ser humano, quando que não vira, quando que começa a vida. Houve sempre uma discussão que não é unânime dentro da igreja a respeito disso, certo? Então, esse já era o primeiro momento para a gente poder discutir essa questão. Eu estou falando só dessa questão da interrupção, mas o nosso movimento é muito mais amplo. A gente não discute só isso, pelo contrário, tá? A outra questão é que a tradição católica, ela tem a liberdade de consciência, ela tem um grande valor, porque para a Igreja Católica é a dignidade humana. Então, a liberdade de consciência é a base da dignidade humana. Então, este também é uma linha da qual nós nos apropriamos para poder conversar sobre essa questão da autonomia feminina, né? Uhum. E aí a gente diz, eu até separei 2 trechos aqui, que eu vou ler para vocês, né, que a gente diz assim, isso está, inclusive, uma parte do direito canônico, que, inclusive, ele é contraditório, ele diz uma coisa, mas como existem essas contradições dentro desse próprio direito que foi criado pela instituição. Então, a gente questiona quem criou a instituição criou essas leis, criou o direito canônico, e será que ele escutou as mulheres para criar esse direito canônico? Uma lei feita por homens, né, que não participam da questão da gestação, enfim. Mas eu separei um trecho aqui, que eu acho muito interessante para ler para vocês, quem está nos escutando agora, né? Em algumas situações difíceis, o melhor é atuar de acordo com o que consideramos sensato, razoável e bom, ainda que não coincida com as normas e com as autoridades da nossa igreja. Então, esse daí é um trecho, nós estamos baseados nessa questão da consciência. É do documento da igreja. Não, esse trecho é um trecho que nós elaboramos e foi extraído de dentro de vários documentos da igreja, não só de um, né? Entendi. Mas a gente fez uma compilação de vários deles. E também para a gente, a questão da autoridade moral da mulher para tomar suas próprias decisões, assumindo as suas liberdades com responsabilidade. Então, a gente vai nessas frentes da liberdade de consciência e da autoridade moral para tomar nossas próprias decisões, que nós não precisamos nem do Estado, nem da igreja, fazendo ingerência na nossa vida, né? Nós somos capazes de decidir, nós somos capazes de resolver, e de acordo com a sua consciência.
Se depois essa pessoa, conforme a crença dela, ela vai dizer de foro íntimo, ela que vai depois, se ela acredita que existe um, né, Deus, enfim, no caso do católico que sim, né, ela vai se entender depois com essa entidade divina. No caso. Sim, com seus próprios valores, né? Com sua própria, enfim, consciência mesmo, né? Uhum, É nisso que eu uhum. também acredito. Eu tenho duas filhas, eu não sei se você viu alguma coisa com relação à minha vida pessoal, mas eu sou mãe de duas, né? E eu engravidei a primeira vez, assim como muitas de nós, sem planejamento nenhum, né? Sem planejamento familiar, que é a maioria das, né? No Brasil nós temos essa cultura de não fazer um planejamento familiar, de não aprender na escola, né? A gente não tem esse ensino já desde a escola sobre sexualidade, enfim, não se pode falar nisso. Estava bem alto ano passado, acho que esse ano, por conta do Covid, deu uma diminuída nessa discussão, mas ainda é uma discussão muito valiosa que precisa ser falada, precisa ser abordada, né? A gente não fala sobre educação familiar, sobre saúde reprodutiva, direitos reprodutivos. Então, assim como muitas, eu engravidei também sem nenhum planejamento e, para mim, mesmo que fosse legalizado o aborto, mesmo que não houvesse mesmo que houvesse a descriminalização, não seria viável para mim. Eu não faria dessa uma uma escolha por conta da minha história de vida, por conta, mas as mulheres que escolhem, que optam, e aí temos dados, né, de que existe até de que elas não se sentem culpadas por conta isso em outros países, né, com dados em países onde o aborto é legalizado, que as mulheres não se sentem culpadas porque elas fazem de forma consciente, né? Que é diferente daqui, o aborto clandestino, onde é inconsciente por conta de uma pressão, que aí ela não tem condição de cuidar, ela já sabe disso e ela vai recorrer como se esse fosse o único jeito de resolver o problema, porque o Estado não está nem aí para ela. E aí fica aquela coisa. Então, e quando a gente, mesmo quando a gente opta por ter, que foi o meu caso, ainda assim eu me sinto pressionada a ter, porque eu não tenho outra alternativa a não ser. Então, assim, eu não tenho escolha. Eu tenho escolha, mas eu não tenho escolha, né? E aqui no Brasil, o aborto é a quinta maior causa de morte materna. Então, é um tema que realmente a gente precisa discutir, né? Segundo o Ministério da Saúde, esse é um dado do Ministério da Saúde que traz para nós que o aborto é a quinta maior causa de morte materna, além de que em cada 10 mulheres grávidas, 3 optam pelo aborto, e aí muitas vezes de forma clandestina, né? Então, É, os direitos sexuais, eles são liberdade sexual, né? Informação baseada em conhecimento. Nada disso a gente aprende na escola. Então, por isso é tão Carol, importante, né, Solange, o pois movimento. é, Carol, você tocou em vários assuntos importantes agora na nossa fala. Eu gostaria só de fazer uma última complementação, que a gente também usa uma questão nessa questão da consciência, da liberdade de consciência, a gente também usa a questão do mal menor dentro da igreja, nesses nossos estudos sobre a moral católica, né? Então, o mal menor ou o melhor caminho a ser tomado numa hora de uma decisão dessa, que é uma questão de foro íntimo. Você tocou em várias questões importantes. A primeira delas é a questão da informação. O que são direitos sexuais e direitos reprodutivos? Em primeiro lugar, o direito à informação adequada, a informação com científica, né? Para que a mulher possa decidir qual o melhor método de anticoncepção para ela, o companheiro dela, ou ela individualmente, para que ela possa exercer a sexualidade dela com liberdade e responsabilidade. Embora os métodos
anticoncepcionais falem, para que ela possa fazer um planejamento, para que ela possa ter, se proteger de doenças sexuais transmissíveis, né? Que a gente tem visto um índice de aumento dos jovens aí com HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer, em primeiro lugar, existe essa questão do tabu, não se discute isso. Não se discute isso na família, não se discute isso na escola. Então, a gente começou aí alguns anos atrás, né? Sem tomar, tô me ouvindo. Métodos, e aí esses meios. Deu uma travada e será que tem como retomar um pouquinho, Solange? Oi, você podia falar. Você consegue retomar um pouquinho? Travou um pouquinho, aí a gente não te ouviu. Tá me ouvindo agora? Então, sim, você estava falando, né, que a gente não tem esse nível de informação, que a gente não aprende realmente, e que educação sexual não é ensinar a fazer sexo, né? Eu dou risada Isso. porque realmente essa é uma ideia muito alienada sobre o assunto, infelizmente. Exatamente. As pessoas, elas confundem isso e tem feito um trabalho de mídia, tem feito um trabalho, feito um trabalho em desserviço da mídia e também, por que não dizer do atual governo, que também faz um desserviço nesse sentido, de não querer discutir esses assuntos. Por quê? Porque na nossa sociedade ainda é um tabu a sexualidade e, infelizmente, a questão das igrejas, elas contribuem para que continue sendo um tabu e não seja discutido. Então, o que eu estava falando é que as famílias precisam discutir isso com naturalidade e nas escolas também. Então, a gente começou uns anos atrás, que eu estava falando para vocês, com essa questão da educação sexual nas escolas, ensinar sobre o seu próprio corpo, quem pode tocar o seu corpo, até para evitar abusos e pedofilia, enfim. Mas a gente está assistindo no Brasil atualmente um retrocesso nesse sentido, no parlamento, né, nas próprias prefeituras, tentando passar leis para que não se esteja discutido esse assunto de gênero, porque eles acham que quando você vai falar de gênero, você vai falar de sexo, e aí existe todo esse tabu, e aí a gente fica com altos índices de gravidez precoce, altos índices de mortalidade materna, porque mesmo depois que você é mais velha, você ainda não tem acesso a algumas informações. Outro dia a gente foi fazer uma oficina, e tinha como mulheres migrantes, e a maioria delas não sabia quase nada sobre sexualidade, e elas mesmas disseram, todas mães já, com vários filhos, e aí não tinham acesso à informação, e elas mesmas disseram, falaram, olha, a gente não fala desses assuntos. E quando se fala, também se fala só da questão da maternidade, não se fala da questão do prazer. Sim. Da sexualidade como uma questão de prazer. Então, como você mesmo disse, nos países onde é legalizado, as mulheres têm uma equipe interdisciplinar que vão até lá, elas conversam, muitas desistem, inclusive, porque elas têm uma informação adequada, a informação... Se sentem apoiadas, né, de alguma forma, e vem uma alternativa que não seja fazer, porque a partir do momento eu acho que a mulher ela reconhece que ela vai passar por um procedimento tão difícil de repente quanto o parto ou até mais difícil, tudo isso faz com que junte as peças e ela acaba tomando aí uma decisão que às vezes nem é fazer o aborto mais, né? Exatamente. Por quê? Uma equipe que fica com ela, Carol. Uma equipe interdisciplinar que dá apoio
psicológico, ele dá apoio da assistente social, os médicos não escondem, né, nenhuma informação, inclusive eles dão eles não pressionam a pessoa, né, não pressionam a mulher, mas respeitam aquele direito dela de decidir ou não naquele momento. E no caso, mais trazendo um pouco para a religião, né, o que nós lá entendemos como católicas, né, que a igreja ela deve servir para acolher essas mulheres, acolher todas as pessoas e não condenar, não contar como os pecados, né, como dizia esse pecado, enfim, mas sobretudo o papel da mulher, o papel da igreja é acolher. Sim. Então, que ela não deve ter ingerência sobre a vida dessas mulheres e também em outros assuntos. Falando um pouco mais agora dessa questão que não trata só de aborto, para a gente não falar que lá nas católicas a gente não trata só disso, a gente também trata, a gente defende Estado laico, a gente defende as populações LGBT, por quê? Porque a gente entende que acolhe todas as sexualidades, né? E o Estado laico, por quê? Porque o Estado laico, ele defende, ele garante a todos os cidadãos, independente da sua religião, políticas públicas para que ele possa ter uma vida com dignidade. É mais ou menos isso, por aí que a gente caminha. Muito bom. É isso, né? Aqui no Brasil, e aí voltando um pouco para essa questão do aborto, só para a gente arrematar, aqui a gente tem 3 possibilidades onde, né, não é condenado, né, que são os casos legais, onde é risco de vida da mãe, né, gravidez resultante de estupro e anencefalia, né, anencefalia fetal. Isso. E ainda assim corre-se o risco de ser julgada e condenada, né, por fundamentalistas religiosos. E isso é muito triste, né, porque quando a gente vê o evangelho ele traz para nós, né, que não devemos julgar as pessoas, que cada um sabe, né, que tem o livre-arbítrio. Então, é paradoxo, né, como paradoxal, assim, é difícil mesmo. A grande questão que a gente fala, Carol, é que não deve haver ingerência da igreja sobre a laicidade do Estado. O que a gente está passando hoje? A gente está passando um retrocesso muito grande e a gente vê esses grupos fundamentalistas tentando tirar qualquer direito sobre o aborto da mulher, inclusive em caso de morte, estupro e anencefalia, que as mulheres tenham filhos de todos os jeitos, ferindo gravemente esses direitos já adquiridos, que a lei do estupro e do vida para a mãe, né, que a mãe quando corre risco de vida, ela existe desde 1940 e estão querendo retroceder a essa lei, obrigando as mulheres a terem filhos de estupro, meninas, que é no nosso caso do Brasil, a maioria de meninas abaixo de 14 anos, que são vítimas aí de estupro, incesto e pedofilia nas suas próprias famílias, e a gente tem visto esses grupos fundamentalistas defendendo que se leve uma gravidez dessa até o final e querendo interferir esse direito adquirido desde 1940, né? Inclusive, agora tem a nova portaria, né, que saiu, a portaria 282 de 2020, que fala do médico ter que falar para a autoridade, né, mesmo que a mulher ela não queira. Nossa, isso é muito assim, é muito grave. É muito grave, porque coloca em risco a vida dessa mulher, né? Ela passou por um abuso, ela não quer avisar a autoridade porque ela sabe, de repente, que o cara pode voltar, que o cara, né? Enfim, que cada situação é uma situação, então se ela não quer por algum motivo, isso deveria ser respeitado. E aí colocam na lei, na portaria, que se ela for procurar
um aborto legal, né, vigente lá pela Constituição, que está certo. Então, ela tem que avisar a autoridade, e mesmo que ela não queira, o médico que for fazer o procedimento, ele vai ter que avisar a autoridade. Assim, é realmente É um gravíssimo. retrocesso. É gravíssima essa portaria, né? Os movimentos estão tentando levar eles novamente para o Supremo Tribunal, porque quando ele foi ser julgado agora, 25 de setembro, um dia antes, o Ministério da Saúde mudou a portaria, que virou 2561, justamente para não ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora o Tribunal Supremo também já pediu uma explicação sobre essa portaria 2561, porque ela fere vários princípios. Ela fere, primeiro, o direito de 1940. Ela vai ferir também a questão da confiabilidade médica entre médico e paciente. Ela vai ferir o direito da autonomia da mulher e não querer que seja denunciado isso numa delegacia de polícia, não vire caso de polícia, como você mesmo disse, né? Que vira um caso de polícia e que a mulher depois ela pode ser retimivizada de novo. Ela pode virar vítima de novo do seu próprio agressor, sobretudo no caso de estupro. Ô Solange, me conta, como que vocês são vistas na igreja? Como que a igreja vê esse movimento, assim? Então, Católicas é um movimento totalmente independente, é uma ONG. Nós não representamos o pensamento hegemônico da Igreja Católica, nós representamos uma parcela dos católicos e católicas que não compactuam ou não pensam como esse pensamento hegemônico da Igreja no que diz respeito aos direitos sexuais, reprodutivos, como as mulheres são tratadas, enfim. E a gente traz essa discussão para dentro da Igreja, como essa moral, como a Igreja vê essa moral com relação às mulheres, dentro dela própria. Então, a gente vem questionar a instituição com relação a isso. Agora, claro que a gente tem muita resistência, a gente tem, por ser um órgão totalmente independente, uma ONG, né, nós não estamos sob nenhuma influência de nenhum braço da igreja, mas nós temos, assim, muitas pessoas, obviamente, que não tem um trabalho duro, né? Eu imagino, né? Que Que deve vão ter. contra os nossos pensamentos, a gente sofre, né? A gente sofre represálias, sobretudo dos mais fundamentalistas, mas a gente segue porque a gente acredita na defesa da vida das mulheres, que é o nosso principal objetivo, trazer essa discussão sobre a autonomia e a vida das mulheres. Certo. E aí você falou no começo, né? Você conhecia desde muito nova o movimento. Contar um pouco da minha trajetória, né? Eu venho de movimentos movimento eclesial de base, os movimentos da teologia da libertação, que tinham como base essas pastorais. Então, eu fui de várias pastorais nesse período. E, claro, né, era uma menina de classe média, vivia numa bolha, e quando eu comecei a ter contato com essas pastorais, a gente vai mudando a nossa visão, vai vendo a questão da injustiça. A questão da injustiça sempre me incomodou muito, desde que eu era muito menina. Eu me lembro ainda quando eu estava Faz parte da nossa essência, né? Depois, conforme a gente vai crescendo, mas acho que toda criança, ela vai percebendo o mundo e vai vendo, né? Eu lembro quando eu era criança também, e hoje também com as crianças aqui em casa, eu percebo os questionamentos com relação às injustiças, assim, mas por quê, né? E a gente sempre se pergunta isso. Depois vai se perdendo, algumas pessoas mais, outras menos, mas, né, para nós eu percebo que isso ficou ali. E à medida que eu fui tendo mais contato, assim, com essas pastorais, então aquele senso de justiça, ele foi se aguçando cada vez mais. E ele foi se tornando, assim, um projeto de vida. E aí eu fui ter contato com mais movimentos sociais, e fui me aprofundando.
nessas questões teológicas e, sobretudo, eu comecei a ter contato com os textos de teólogas feministas, sobretudo da Ivone Gebara, que tem textos maravilhosos sobre a mulher na igreja, enfim, né, e a gente questionando as bases patriarcais, machistas de dentro da igreja. Então, eu nunca me conformei muito, assim, com aquele, como a gente era tratada, né, dentro da igreja, a questão da submissão da mulher, a questão de sempre você ser considerada um braço, né, não com ser pensante nem protagonista, mas sempre um braço subalterno masculino. E aí eu fui ganhando força, né? Comigo foi ganhando força essa questão dos textos da Ivone, de outras, né? Maravilhosas, Nancy Cardoso, Mary Hunt, a questão da Nancy Cardoso que não é, né? Não é católica, né? Ela é metodista. Mas enfim, eu fui me aprofundando e de uns anos para cá eu vim me aprofundando. Mas desde que eu era mais nova, eu já tinha contato, sobretudo com os textos da Ivone. E isso tudo foi fazendo com que eu fosse amadurecer na minha fé, separando ela totalmente, né, dessas questões que nos deixam tristes, né, que como muitas vezes as mulheres são tratadas dentro da igreja, mas, pelo contrário, foi até fortalecendo, porque a gente via que estava indo em direção, aí eu estou falando de uma experiência, isso é uma coisa pessoal minha, tá, não tem a ver com a ONG, nada. Mas foi fortalecendo até o senso de justiça. Por quê? Porque você vai vendo que até quando o Evangelho, enfim, o que está escrito lá sobre justiça, sobre igualdade, a gente tinha que fazer muito esforço, né, para chegar nessa igualdade e tudo, e eu fui questionando, e, enfim. E fui me adentrando aí nessas questões, sobretudo de gênero, da defesa da vida das mulheres, e aí fui me aproximando cada vez mais, né, do movimento, e tentando atuar aí realmente para você fazer a gente ter voz, ter essa voz, não tratar como tabu, não criminalizar as mulheres. Você trouxe uma questão muito importante também, a questão da criminalização, sempre incomodou muito a questão, quer dizer, você tira totalmente a discussão a participação masculina nesse processo, e você joga toda uma questão de culpa em cima das mulheres, criminalização, e é uma hipocrisia da sociedade, né? A gente via quantas amigas minhas na faculdade não tiveram que interromper uma gravidez, e passaram por problemas, passaram por situações muito difíceis, né? Muito complicadas, então eu me questionava muito, comecei a me questionar muito, e passei a não aceitar, assim, tão de cabeça baixa algumas coisas que eu falar. Eu sempre fui meio rebelde, sempre fui muito questionadora, e aí a gente vai seguindo. Uhum. Por que vocês continuam, então? Por que você continua? Porque a gente acredita que a força está na comunidade, está no coletivo, está entre a gente, para a gente seguir em frente, para a gente fazer esse mundo, né, um pouco mais igualitário, um pouco mais equitativo, enfim. É mais ou menos por aí. Nossa, que legal, Simone. Eu adorei conhecer você. Achei fantástico, essa sua trajetória, né? E eu gosto muito dessa linha de pensamento seu. Acho que também faz parte. Eu me identifico bastante com essa questão das injustiças e, né? E partir de movimentos sociais para a gente conseguir políticas públicas. Eu acho que é fundamental mesmo a gente ter esse suporte coletivo, porque a gente percebe que não está sozinha, né? Isso é muito importante, né? A gente perceber que não estamos sozinhas, que a gente não está louca no meio de um monte de, né? Porque parece que é isso. Enquanto você não encontra um movimento social que fale a sua língua, que você, naquilo que você acredita, você fala, gente, só eu que penso isso, como que. Não, tem um monte de gente que pensa isso também, e estamos tudo junto, né? E a gente Muito, está junto pensando no que dá para ser feito para melhorar as nossas condições. muito. Fala você, Carol. Não, é isso mesmo, é o quanto eu me identifico mesmo, eu queria te falar isso, assim, que eu adorei. Quando
Eu lembro, né, quando eu comecei Bom, enfim, depois a gente tem uma trajetória, a gente acaba ficando mais velha, vai trabalhar, enfim, você acaba se afastando um pouco dessas questões das pastorais, até porque a configuração da igreja foi mudando, né? Mas assim, quando eu comecei de novo, lá por 2015, 2014, eu comecei de novo a entrar em contato com esses textos. E eu senti um certo incômodo, sabe, Carol, assim, o lugar onde eu estava. A conjuntura nacional também me fez questionar muitas coisas, e eu comecei a buscar, falar, gente, eu não estou contente com o que eu estou, nesse lugar que eu estou hoje. E comecei a questionar de novo várias coisas. Aí a gente começa a ressignificar a fé, também é óbvio. Você não vai você já não pensa mais do mesmo jeito como você pensava, o mundo, a gente vai mudando, né? Você vai amadurecendo, enfim. Às vezes não, né? Às vezes tem uns que em vez de amadurecer pioram, mas enfim, a gente sempre acredita que a gente vai mudando, vai ressignificando. E aí, quando eu comecei a ter contato novamente com os movimentos, sobretudo com esses movimentos de mulheres e a teologia feminista, eu fiquei maravilhada, porque eu me vi muito identificada com todos os textos que estavam lá, e a quantidade de movimentos e de mulheres. Então eu falei, gente, nós não estamos sozinhas realmente. Muitos movimentos, inclusive movimentos evangélicos, inclusive, mulheres sensacionais nos movimentos evangélicos progressistas. Eu tenho um pouco de medo de usar essa palavra, mas enfim, claro, é um pensamento que não é mais progressista mesmo. E elas, assim, com muita apropriação da palavra. Eu sou historiadora, que nem eu falei, e comecei a buscar também na história, porque buscar na história também elementos que refutassem aquele fundamentalismo religioso. E na arqueologia também existem lá muitas coisas que refutam esses pensamentos fundamentalistas, que tratam a Bíblia como palavra de Deus, mas é uma palavra que vai oprimir as mulheres. Então eu comecei a questionar, será que aquilo que está sendo dito, o que eu estou acreditando, ou o que essas pessoas acreditam, estão melhorando a vida das pessoas, estão melhorando a vida de outras pessoas? Nós estamos caminhando em direção à dignidade dessas pessoas, ou nós estamos oprimindo, ou dando voz que grupos estão tendo voz, dizendo essas coisas fundamentalistas sobre a Bíblia. E aí é isso que você falou, a gente se sente contemplada. E você usou a palavra louca, né? Muito usada para diminuir as mulheres também, desqualificar o nosso pensamento, ou nos diminuir como mulheres. Ah, é uma louca, mas elas são umas loucas feministas, imagina, né? E a gente está acreditando, né? Porque é isso, a gente é ensinado que se não pensar daquela forma, você está enlouquecendo, né? E assim a gente vai acreditando. Muitas mulheres se deixaram acreditar por muito tempo, né? Tanto que antigamente tinham aí várias alternativas onde colocavam essa mulher dentro de um quarto, né? E com camisa de força. E ela estava Hospícios, só questionando, na verdade, ela estava questionando a igreja, questionando o sistema, né? o Enfim, e não papel dela, né, como mulher o na papel sociedade. dela. Exatamente, né? Então, e tudo isso é história, tudo isso é legal, né? A gente poder estudar. Com relação à Bíblia, a gente tem que pensar também, né, que a Bíblia ela foi traduzida, né, e que ela é traduzida em tantas línguas, em tantas, então tudo isso deve sim ser questionado, né? A gente não pode levar ao pé da letra tudo que a gente absorve ali e não é assim. A gente tem que questionar assim, se não está de acordo com a nossa essência, com nossos valores, a gente tem que questionar. Não é porque está escrito na Bíblia que está certo e é assim e amém, né? Claro, Então, tudo isso tem que nós ser temos realmente. muitas, o grande problema disso tudo é que nem eu falei, esses fundamentalismos, eles são usados para legitimar a violência contra as mulheres. Uhum. Eles são fontes de violência contra as mulheres. E aí a gente questiona que Deus é esse que sempre aponta o dedo, né? Que não é misericórdia,
que sempre nos coloca numa situação de subalternidade, inferioridade, ou nos prendem somente em um papel. Então, por quê? Porque a mulher, ela tem vários papéis, né? O papel dela não é único e exclusivamente na maternidade. A grande questão é que a gente tem que, a nossa autonomia, nós para sermos o que nós quisermos, não o que os outros querem que a gente seja no Estado, nem a igreja. E nem nenhum papel social. Esse papel social está ligado, né, a uma questão mais ampla, de uma questão econômica mais ampla. Não sei se você já teve contato com os livros da Silvia Federici, ela é o Calibre Puxa, na verdade, sim. Zero da Revolução, ela fala do trabalho doméstico inserido no sistema capitalista, e ele é a base do sistema, porque nós que cuidamos, nós que gerimos, nós que procriamos, enfim, ele é uma base do sistema. Então, um dos questionamentos é esse. Nós estamos na base, mas nos somos inferiorizadas e subalternizadas. E que nosso papel não é só esse. Embora eu acho maravilhoso a maternidade, não tenho... acho super bacana tudo, mas é um trabalho das mulheres também, considerado só das mulheres. E ela diz também no livro que é um trabalho não pago, né? Nosso trabalho doméstico. Exatamente, é um baita trabalho, né? E muitas vezes cresce e a gente não pode esperar nada, né? Em troca. Às vezes cresce, vai embora, tchau, né? Porque nós somos assim também. Eu fui assim e eu quero mais é que elas sejam assim também, independentes, né? Me fez lembrar um diálogo que a Maria Fernanda fez esses dias comigo. A minha mais velha está com 7 anos e ela falou: mãe, você quer que eu more perto ou longe de você quando eu crescer? Porque se eu for morar perto, eu vou morar aqui no quarto do lado mesmo, aqui onde eu moro. E se eu for morar longe, eu vou morar na praia. Eu falei, então vai pra praia que eu vou te visitar. Legal. Não vai ficar morando do lado do meu quarto, não. Eu vejo que a grande contribuição da Silvia Federici é a sistematização do pensamento através da academia, de como que acontece esse trabalho, como ele é importante e como, ao mesmo tempo, ele assim, ele tem pouco valor na sociedade atual, né? Tem pouco valor na sociedade, sobretudo na sociedade capitalista. Não faz mais do que obrigação, né? É uma coisa assim, você está fazendo sua obrigação, né? Sendo boa ou ruim. Sim. Falando mais uma coisa aqui, Carol, acho que eu não coloquei isso no começo, mas no Brasil, Católicas pelo Direito de Decidir começou em 1993, fundado, e hoje a gente já tem ativistas que comungam com o nosso pensamento a praticamente todo o Brasil. Nós temos algumas representantes já, que como eu falei para você, né, defendem essas causas, defendem as causas LGBT, as questões de gênero, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, essa questão da teologia feminista, enfim, mais ou menos por aí que a gente caminha. Só porque acho que eu esqueci de falar isso daí no começo, né? Entendi, mas é muito legal. Eu te chamei aqui na intenção mesmo da gente esclarecer um pouco esse movimento, né? Porque aí, apesar de ser um movimento grande e assim internacional, a gente ainda tem muitas dúvidas com relação a isso, né? Porque fica essa incógnita, assim, mas pode ser católica, né? Mas elas são católicas de verdade? Eu, particularmente, não tenho uma religião, eu tenho muita fé. Acho que também a gente tem que distinguir isso, né? Fé não é religião. Você pode ter religião, você pode não ter fé, assim como você pode ter fé e não ter uma religião. Então, mas eu fui católica quando era mais nova, por influência da minha avó, né? E aí eu saí, depois eu procurei conhecer outras religiões, também outras doutrinas. Então, assim, eu andei bastante em várias religiosas, em vários espaços religiosos, né? Desde Umbanda, Candomblé, Universal, Testemunha de Jeová, eu já fui, congregação, eu já conheci. Então, assim, muitas mesmo, quadrangular, porque eu fiquei
principalmente na minha adolescência, eu me questionava muito, né, sobre Deus e aí tinha muito essa coisa assim, Deus me ajuda, e fazia promessa para Deus me ajudar, a iluminar meu caminho. Aí hoje em dia, assim, eu sou muito mais tranquila com a minha consciência, acreditando, né, na minha capacidade também de poder me orientar, mas eu acredito, assim, numa força maior. E hoje em dia, assim, eu não tenho uma religião para chamar de minha, mas eu sou super tranquila quanto a isso. E eu sei que existe, assim, nossa, mas dá para ser católica e, né? Ou então dentro da igreja eu percebo que também dentro das igrejas, eu tô com um gospel na cabeça, não, das igrejas Angélicas. evangélicas, isso, obrigada, Solange. Mas dentro das igrejas evangélicas também está acontecendo esse movimento, né? Que é bem peculiar, assim, bem parecido com o feminismo mesmo, né? Vem com as mesmas questões, né? Que é onde eu me identifico também. Aí eu percebo que está rolando esse movimento e eu acho muito interessante vocês estarem dentro né, dessa posição, sendo católica, sendo evangélica e trazendo essa pauta da mulher, né, da autonomia da mulher, reconhecendo isso, porque muitas mulheres não reconhecem isso, elas acham que tem que estar na condição que estão por conta dos ensinamentos que a igreja traz, né, e sei lá, eu me questiono quanto a isso, e aí eu gostaria assim, de poder trazer mesmo. A minha intenção era poder trazer essa conversa para dizer, olha só que legal, dá para você ser católica, dá para você ser evangélica, né? Dá para você ser o que quiser e pensar nas mulheres, assim, né? Sim, defender a vida das mulheres. Toda a vida é sagrada, sobretudo a vida das mulheres, né? A gente, para quem quiser conhecer mais a gente tem um site novo, católicas.org.br, tem lá bastante, tem nossos livros já estão lá, é até um site que a gente acabou de fazer, então a gente tem muitas publicações para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Nós temos lá a página no Instagram, né, nosso perfil no Instagram, com muitas informações, muitos carrosséis de informações sobre o que a gente acredita, como a gente atua, enfim, deixando bem claro aqui que nós somos uma ONG, não representamos o pensamento hegemônico da igreja, isso é muito importante colocar, porque para as pessoas entenderem bem que nós estamos nesse papel fora, desse papel de questionamento e fora. E ontem a gente fez uma live muito legal, a gente fez uma live sobre fundamentalismo religioso e eleições municipais, e eu estava com duas evangélicas, né? Uma evangélica neopentecostal e uma pastora. Legal. Foi muito interessante, a live está lá até na página da ABCD, se vocês quiserem depois assistir. E uma delas, né, que é a Simone dos Anjos, que foi que falou, ela fala, a gente não tem que ter vergonha de professar alguma fé e defender o Estado laico e separar as coisas. Você pode ter a sua fé particular, que é de foro íntimo. Ah, mas existem alguns preceitos que têm que ser obedecidos. Os preceitos para a gente são os da dignidade humana, da defesa das mulheres, e fazendo esses questionamentos que eu estou dizendo para vocês, aqui agora nessa live, né? Esses questionamentos com relação ao nosso papel, se isso que falam realmente, será que representa mesmo a gente, enfim. E ela fez uma fala belíssima no final, dizendo sobre isso, porque inclusive o movimento feminista, durante um tempo, ele rejeitou essa questão de que muitas mulheres professam alguma fé. Então, que a gente não pode mais deixar de discutir isso dentro nossos próprios círculos religiosos, não pode mais deixar de discutir isso. Isso é uma coisa fundamental para ser
esclarecido, para ser conversado, sem tabu. Sem tabu. É isso aí. A gente está com 1 minuto, então, e mais uma vez agradecer por ter te conhecido, adorei conversar com você, foi muito bom esse bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor mesmo, né? Trouxe bastante, deu para entender bem, assim. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Solange? Eu quero agradecer, Carol, você ter chamado a gente. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas, tenha esclarecido, tenha respondido as perguntas que você queria que a gente fizesse. Eu gostaria de falar, então, reforçar que nós temos lá uma página no Instagram, nós temos uma página no Facebook, nós temos o nosso site. Lá consta bem como que nosso pensamento, o que nós acreditamos, e podem mandar mensagem para a gente, quem quiser fazer pergunta, pode entrar em contato com a gente pelo comunicacau@catolicas.com.br, que é o nosso e-mail da nossa comunicação, enfim. E eu gostaria de agradecer as mulheres que ficaram com a gente até agora. Mande suas perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, depois pode mandar no seu direct, Carol. Sim, Pode? pode mandar para mim, sim. E Carol? pelo direct das católicas também é super acessível, né? A gente manda lá também, a pessoa responde. Então, E a gente vai esclarecendo, vai perguntando, vai esclarecendo as dúvidas, vai conversando com as pessoas. Enfim, é isso. Eu quero te agradecer. muito obrigada mesmo, eu também te agradeço. Então fica aí essa troca. Valeu, Falou. ótimo sábado, bom final de semana. Para você Beijão. também. Até, Tchau. Solange. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.